Olá, povo de Deus, quarta-feira da segunda semana da Páscoa, 27 de abril de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 17 e 26 e João 3, 16 e 21. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança. Os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Servimos-nos uma vez mais das reflexões do padre José Comblan. Nossa narrativa de hoje parece uma repetição da narração da prisão de Pedro e João do capítulo 4. Trata-se de uma forma literária que tende a sublinhar e insistir. Em ambos os casos, a conclusão é a impotência das autoridades de Israel. Nada podem para impedir a marcha do Evangelho. A conclusão desta parte sobre a comunidade de Jerusalém está mesmo no último versículo, mais adiante, 5:42. Tendo saído da cadeia, ameaçados, proibidos de falar, eis que os apóstolos estão no templo proclamando o nome de Jesus. É interessante que na tradição dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os grandes adversários de Jesus são os fariseus. Aqui não é assim. Os autores da morte de Jesus foram os sumos sacerdotes e os anciãos, isto é, a aristocracia sacerdotal e civil de Jerusalém, a nobreza de Jerusalém. Os cristãos lutam com o apoio do povo contra o poder total acumulado pela nobreza. Mas há vários sinais de simpatia entre cristãos e fariseus nos Atos dos Apóstolos. Tiago, por exemplo, irmão do Senhor, parece que tinha boas relações com os fariseus, pois estes criticaram duramente seu assassinato. No texto de hoje chama-nos a atenção a sequência dos fatos. Os apóstolos estão presos e são soltos por intervenção divina. O conselho dos judeus, liderado pelos saduceus, se reúne para decidir o que fazer com os apóstolos. Mandam buscá-los, mas os guardas não encontraram ninguém. Lucas quer salientar a impotência do conselho diante de uma intervenção de Deus. A perplexidade dos sacerdotes transforma-se em surpresa quando chega o anúncio de que os apóstolos estão de novo no templo, infringindo as proibições que lhes foram feitas. Realmente, quando Deus decide, os homens são impotentes. O medo dos guardas é mais um sinal da impotência dos adversários de Deus. Com Deus está o povo. Como sempre, nesta perícope, o povo apoia os apóstolos. Os apóstolos são
os verdadeiros representantes do povo, e as ações hostis do Conselho servem para manifestar que as elites históricas de Israel não representam o povo. João 3, 16, 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Como nos diz o exegeta jesuíta Johann Konings, esta perícope nos ajuda a perceber que quem opta por Jesus não tem medo da luz. Deus nos amou tanto que nos deu seu Filho único, imensamente querido, para nos salvar. Não o enviou para nos julgar e condenar. Quem na fé adere a Jesus não é condenado por ele, e quem não crê já se condenou a si mesmo, pelo menos se de fato conheceu Jesus. Pois hoje há muitos que, apesar da presença da igreja no mundo inteiro, nunca ouviram falar de Jesus numa maneira que os atingisse. A condenação da incredulidade visa as pessoas que percebem o valor vital de Jesus, mas não o querem aceitar. Para estes, a vinda de Jesus ao mundo como luz significou julgamento. Fogem da luz como baratas. Preferem ficar nas trevas, porque cometem coisas que não aguentam a luz. Mas quem pratica a verdade e age com lealdade para com Deus e os irmãos, este aproxima-se da luz que é Jesus. Suas obras são feitas em Deus, sua prática é solidária com a obra de Deus. Um exemplo claro do que vem a ser agir no escuro, rejeitando a luz, é o que se convencionou chamar hoje de orçamento secreto. O orçamento secreto, também chamado de emenda do relator, é uma prática iniciada em 2020 para destinação de verbas públicas a projetos definidos por parlamentares. O nome orçamento secreto surgiu na mídia devido à falta de transparência quanto aos valores de cada repasse e dos nomes dos parlamentares envolvidos. Governados por quem prefere as trevas ao invés da luz, só podemos ter uma sociedade organizada para favorecer umas minorias de privilegiados que ignoram o bem da maioria. E muitos se dizem cristãos, formando no parlamento até bancadas cristãs. Não adianta falar de Jesus se a prática revela a total falta de transparência das obras. Quem segue Jesus ama a luz. Um beijo no seu coração.